que bom que nós estamos juntos, então, em mais um tempo de oração. Vou desligar aqui que já não é preciso esse. Muito bem. Vamos começar. Vamos orar pelos nossos filhos. Em mais um tempo. Boa noite, Dona Fátima. Mais um tempo de oração, como nós já fizemos no ano passado, no início do ano letivo. Orar pedindo a bênção de Deus para os nossos filhos. Deixa eu agora... vejam bem. Parece que não. Sumiu aqui, mas eu já nem vou carregar nesses botõezinhos aqui, só para não sumir aqui a imagem. Apesar de ter uma curiosidade de saber o que é isso. Já percebi. Tem novas funcionalidades aqui que depois eu vou ter que explorar. Mas vamos dar início, então. Eu queria deixar, antes de nós começarmos a orar, alguns versículos bíblicos para nós termos em consideração, para nós refletirmos, não só nós, mas também refletirmos com os nossos filhos. E por isso eu queria deixar esses versículos, se possível, marquem os versículos, leiam com os vossos filhos. Eu tenho aqui um versículo chave que eu deixei aqui para ler com os meus filhos, que eu vou partilhar com vocês também, para que eles possam ser abençoados, não só por esse nosso tempo de oração, mas também pela palavra de Deus. E não há nada melhor quando a palavra de Deus, ela chega até os nossos filhos através dos nossos lábios, não é? Através dos pais. Então isso é muito importante. Nós temos alguns versículos bíblicos que possam falar direto ao coração dos nossos filhos. Não só dos mais pequenos, mas também dos adolescentes, dos jovens que já estão até entrando na faculdade ou já estão na faculdade. Esse é um tempo válido para todos que estão iniciando o novo letivo, até os mais velhos que estão voltando a estudar. É um momento de nós pedirmos a bênção de Deus. Amém? Eu queria então começar com uma leitura bíblica para que todos possam... Boa noite, Lúcia! Deus abençoe, querida! Para que todos possam ler comigo. Se você tem aí a tua Bíblia, como eu falei, se você puder apontar esses versos para que você leia com os filhos, isso é importante depois desse nosso tempo, vocês também terem um tempo de oração com os vossos filhos, não é? Abençoar colocando as mãos sobre os filhos, lendo a palavra de Deus. Isso é tão válido. Há um poder espiritual do Espírito Santo de Deus que através de nós como pais chega até os nossos filhos, né? Isso é muito importante. Então abra aí a Bíblia comigo em Colossenses capítulo 2, verso 8. Boa noite, Dona Irene. Boa noite para quem está chegando aí. Muito bem, vamos abrir então nossas Bíblias. Colossenses capítulo 2, verso 8. Eu quero deixar aqui algumas versões que vocês podem depois procurar. Se você tem um aplicativo da Bíblia, é fácil mudar as versões. Mas as versões que eu escolhi são as que eu achei mais claras, mais assim, objetivas, mais fáceis até para os nossos filhos perceberem e compreenderem. E essa versão que eu vou ler é a versão Bíblia para Todos, de Colossenses 2:8, que diz assim: isso é uma palavra que Paulo estava dizendo aos colossenses, mas que nós vamos dizer aos nossos filhos. Tenham cuidado para que ninguém vos prenda com teorias e argumentos de falsa sabedoria, baseados em tradições humanas ou nos princípios desse mundo e não nos ensinamentos de Cristo. Os nossos filhos não podem ficar presos, que ninguém prenda os nossos filhos, nem prenda a mente dos nossos filhos, não é? Com outras ideias, com outros princípios. Aqui, Paulo diz que é uma falsa sabedoria.
Ou seja, parece ser sabedoria. Tudo que é falso é para nos enganar, não é? A gente pensa que é verdade, mas não é, é falso. E só através do Espírito Santo para os nossos filhos não serem enganados, não é? Falsa sabedoria, baseado no que a sociedade pensa hoje, no que o mundo prega hoje, que é o que disse, baseado em tradições humanas, nos princípios desse mundo e não nos ensinamentos de Cristo. Então fica já esse versículo como um grande conselho para todos nós, mas principalmente para os nossos filhos que vão estar rodeados de outros pensamentos, outras ideias, outras pessoas com outras filosofias, outras religiões, outras maneiras de pensar, mas que eles fiquem firmados no ensinamento de Cristo. Muito bem. E a seguir, a gente pode ler Provérbios capítulo 13, verso 20. Provérbios capítulo 13, verso 20, mais um versículo para a gente colocar lá no meio do caderno, no meio do livro, dentro do estojo, da mochila do nosso filho, para quando ele abrir, ter lá um versículo que os pais deixaram, que diz assim, Provérbios 13, 20, também vou ler na versão Bíblia para Todos, e diz assim, anda com os sábios e serás sábio, quem anda com os maus tornar-se-á mau. Isso é uma continuidade do que a gente leu em Colossenses capítulo 2, verso 8, para ensinar quais devem ser, né, as companhias dos nossos filhos, os amigos, as pessoas que estão à volta. Vamos orar e pedir para que os nossos filhos saibam dizer não para as amizades, mas que podem tornar os nossos filhos más. O livro de Provérbios fala das coisas do dia a dia, que acontecem mesmo no cotidiano de toda a gente. Se os nossos filhos andarem com pessoas más, eles podem se tornar maus também. Mas se andarem com pessoas sábias, eles vão se tornar sábios. Então vamos orar também, não vamos esquecer de orar pelas amizades dos nossos filhos nesse novo ano letivo. Às vezes são amizades que já vêm, não é, do ano anterior. Às vezes são novas amizades que vão surgir, às vezes mudou de escola, ou mesmo quando muda de ano, surgem novas amizades. Então vamos orar e pedir para que Deus prepare os melhores amigos para os nossos filhos e proteja os nossos filhos contra as más amizades que podem trazer influências negativas para os nossos filhos. Outro verso agora, a gente leu sobre a questão da influência. Eu tenho mais 3 versos para ler com vocês, e agora a gente vai ter aqui 2 versículos que vão falar para os nossos filhos sobre como eles devem ser, eles mesmos, né? O pensamento deles, o coração deles, os objetivos que eles têm. Então é em Provérbios que a gente vai ler. Provérbios tem muitos bons conselhos, não é? Provérbios capítulo 12, verso 24. Olha, e às vezes, talvez os nossos filhos, aqui pais que podem ter filhos que ainda nem sabem ler, não é? Ou que estão aprendendo a ler, e não pensem que esses versículos não são importantes. Desde da primeira infância, a gente já pode começar a ensinar, a colocar na mente, no coração dos nossos filhos a palavra de Deus. Ao ler a palavra de Deus para os nossos filhos, a gente pode explicar, já pode começar a ensinar os nossos filhos. E isso é muito válido. E esse é um outro versículo, então, que a gente vai ler para os nossos filhos, que diz assim: quem se esforça ao máximo, agora eu estou lendo na NBVP, que é a Nova Bíblia Viva, em português, tá bem? Nova Bíblia Viva em português, se você procurar lá, é a sigla NBVP, que diz assim: quem se esforça ao máximo no trabalho chegará a uma posição de liderança, mas o preguiçoso acabará como escravo. Tá aí um versículo que eu queria falar um pouquinho com vocês, pais, porque eu sei que vocês estão aqui comigo hoje porque querem o melhor para os vossos filhos, não é verdade? Eu também quero.
E quando a gente tenta aconselhar os nossos filhos, a gente diz, olha, procura estudar para você ter um emprego, que você ganhe muito dinheiro, para que você possa ter uma vida tranquila, né? A gente tem muita preocupação sobre a situação financeira dos nossos filhos, né? Então, a gente diz para que eles se esforcem para que obtenham depois um bom trabalho. Mas, aos olhos de Deus, e quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ter o mesmo olhar de Deus quando a gente vai abençoar os nossos filhos. Deus, ele vai muito mais além do que só um bom sustento financeiro para o futuro. Deus quer que os nossos filhos sejam líderes. Por quê? Veja bem, se você perguntar para o teu filho hoje, filho, às vezes perguntar para um filho mais adolescente, né? Não para os mais pequenos ainda não, mas para aquele que já é jovem, né? Adolescente, filho, qual que é o teu objetivo para a tua vida? Talvez ele já vá dizer rapidamente, talvez ele ainda não sei, mãe e tal. Mas é importante nós, os pais, ajudarmos os nossos filhos a encontrar um objetivo certo. E para alcançar esse objetivo, ele tem que ter também um propósito bem definido. O objetivo é o ponto onde os nossos filhos querem chegar. E o propósito é a razão, não é? É o porquê, é a razão daquilo que se pretende alcançar, não é? Por que eu quero chegar naquele objetivo? Daí eu vou dar um exemplo. A gente vai aconselhar os nossos filhos a ter uma profissão e a gente coloca assim, nós, né, colocamos para os nossos filhos, olha, você pode ter como objetivo ser médico. Um médico, ele ganha bem, um engenheiro, por exemplo, seja um engenheiro que você vai ganhar muito bem. Mas qual que é o propósito? O propósito é ganhar bem. Mas quando a gente olha para a Bíblia, o nosso propósito é abençoar o próximo, não é? É amar a Deus sobre todas as coisas, é honrar a Deus e amar o próximo. O objetivo dos nossos filhos e até os nossos sempre tem que ser para o reino de Deus, pelo reino de Deus, para a glória de Deus. Então, talvez no teu conselho seja médico, filho, mas com qual propósito? De abençoar vidas, de cuidar de vidas. O receber, o salário vem se os nossos filhos, como diz em Provérbios, se esforçarem e assumirem posições de liderança, porque como líderes, eles podem influenciar outros. Se eles têm o propósito de mudar vidas, de abençoar vidas com a profissão que eles vão ter, que seja para serem líderes e influenciar outros. E a Bíblia diz, se esforçarem ao máximo, nos estudos, no trabalho, eles chegarão a uma posição de liderança. Mas os nossos filhos não podem ficar na preguiça. Por isso que nós, pais, temos que ajudar, incentivar, motivar. Mas motivar de uma maneira certa. Filho, filha, qual que é o teu objetivo? É essa profissão? E qual é o propósito? Por que você quer chegar nesse objetivo? E aí a gente coloca uma ótica de Deus, do reino de Deus, ajuda o nosso filho, orienta o nosso filho, que Deus vai honrar com certeza e vai colocar os nossos filhos em posições de liderança, amém? Muito bem, então fica com esse verso de Provérbios 12, 24, tenham essa conversa com os vossos filhos, perguntem qual é o teu objetivo, a tua meta, onde você quer chegar? E depois perguntem qual é o propósito desse objetivo, por quê? Qual é a razão, não é? Para que eles então possam eles mesmos estarem lutando, estarem estudando, para eles saberem por que eles estão indo para a escola. Olha, eu estou indo para a escola, eu estou estudando, eu estou me esforçando, porque um dia eu vou chegar nessa posição que eu quero, um dia eu vou ter essa profissão, um dia eu vou ser esse profissional, não é? Vamos então agora continuar, tem mais 2 versículos e a gente já vai orar. O próximo é em Provérbios 19, 27. Provérbios 19, 27. Agora eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Se você procurar aí na tua aplicação, é a NTLH, que diz assim, Provérbios 19, 27. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Esse verso, além de um bom conselho, que nós já sabemos isso, né? Quem para de aprender, quem para de estudar, quem para de
estar motivado diante de uma circunstância, logo vai esquecer aquilo, vai deixar aquilo de lado. E esse versículo também é muito científico, né? Mais do que provado que se a gente não exercitar a nossa mente, nós esquecemos, nós não fixamos aquilo. E pior ainda quando a gente estuda, quando não gosta de uma coisa. E se a emoção que está vinculada àquele momento é uma emoção de um sentimento que nós não estamos gostando do que nós estamos fazendo, fica difícil para ficar na nossa memória. Mas aí é que está, se você ajudar o teu filho a ter um objetivo, a ter um propósito, ele vai estar motivado a aprender e ele não vai parar de aprender, porque senão ele vai esquecer o que ele sabe. Há tantas coisas que os nossos filhos aprendem na escola, se nós perguntarmos hoje, eles nem lembram mais. Por quê? Porque aquilo não tinha um propósito para eles, não é? Estou aprendendo isso por quê? Há muita coisa realmente na escola que os nossos filhos aprendem que eles não vão levar para um futuro deles, numa carreira profissional que eles escolham. Às vezes são áreas diferentes, pode usar mais matemática, ou pode não usar matemática, pode usar o português, pode usar as ciências, depende da área que os nossos filhos vão escolher. Mas esse é um outro versículo que a gente tem que dizer, filho, não pare de aprender, não pare de se esforçar, não pare de buscar o conhecimento. Se você parar com isso, você vai esquecer o que sabe e ainda vai ficar para trás, não é? Então, é mais um versículo de incentivo para os nossos filhos. E agora o último versículo, que é uma oração, que está em Filipenses, capítulo 1, versos 9 a 11. Vou ler na Nova Bíblia Viva, NBVP, que diz assim, Filipenses capítulo 1, do 9 a 11. Minha oração por vocês, esse é um versículo que vocês podem ler olhando nos olhos dos vossos filhos, que diz assim, minha oração por vocês é que cada vez mais vocês transbordem de amor e que, ao mesmo tempo, continuem a crescer em conhecimento e compreensão espiritual, pois eu desejo que vocês sempre vejam com toda a clareza a diferença entre o certo e o errado, e que sejam intimamente puros, para que ninguém possa censurá-los. Olha, isso aqui é um resumo de todos os versículos que a gente leu, né? Desde agora até que Cristo volte, que vocês possam estar sempre fazendo coisas boas, pois isso resultará em muito louvor e glória ao Senhor. Olha aí o nosso grande objetivo, o objetivo de todo aluno cristão, é honrar ao Senhor com as nossas vidas, não é mesmo? Todos nós, não só os alunos, mas nós também. Nosso grande objetivo é de que com a nossa vida, com a nossa postura, com o nosso comportamento, com aquilo que nós somos e fazemos, nós resulta aqui, como diz, né? Resulta em muito louvor e glória ao Senhor. Essa é uma oração que pede que os nossos filhos tenham um amor verdadeiro. Não é um amor plástico, artificial, um amor que às vezes é visto no mundo de uma maneira tão vulgar, mas é um amor profundo, é esse amor que a gente pede na oração. Nós também pedimos que os nossos filhos continuem crescendo em conhecimento e compreensão espiritual, porque os nossos filhos, eles são seres completos, físico, emocional, espiritual, e que eles possam, com o crescimento espiritual, a mente possa ser abençoada, o coração possa ser abençoado e eles recebem então a bênção integral de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, que escreveu isso também, ele está fazendo essa oração para os irmãos da igreja, né? Para os filipenses, mas nós estamos fazendo para os nossos filhos agora. E aqui diz: o meu desejo é que vocês vejam com toda clareza a diferença entre o certo e o errado. Que grande desejo para nós os pais, não é mesmo? Que os nossos filhos não se envolvam em coisas erradas, mas que eles tenham um pensamento crítico, que eles saibam tomar a decisão
com autoridade de dizer não para o que tem que dizer não e de dizer sim para o que tem que dizer sim, que eles saibam mesmo a diferença entre o certo e o errado e que sejam puros, para que ninguém possa censurá-los, para que ninguém critique, para que ninguém faça uma avaliação negativa. Porque, meus irmãos, o amor, a verdade sempre vence. Nunca ninguém pode se levantar contra alguém que é verdadeiro, que é puro, que é honesto, que é íntegro. Ninguém pode censurar os nossos filhos, mas vamos orar então para que eles permaneçam intimamente puros e que possam estar sempre fazendo coisas boas. Esse é o fruto de todo cristão, né? Se nós temos Jesus Cristo no nosso coração, se os nossos filhos têm Jesus Cristo, que eles façam coisas boas, não é? Vamos orar então pelos nossos filhos, tendo como base esses versículos que podem nos guiar naquilo que a gente vai pedir a Deus, que vocês, mais uma vez eu repito aqui, leiam esses versos com os vossos filhos e orem com os vossos filhos. Mas nós, agora, juntos, pais aqui reunidos, pai, mães, família reunido, vamos interceder, porque a palavra de Deus também diz que a oração de um justo, quando nós nos reunimos como igreja para orar, Deus escuta a nossa oração. E ainda mais, quando nós oramos em nome de Jesus, Ele ouve as nossas orações. E esta oração hoje, esse tempo que nós tiramos hoje, é um tempo que nós iremos orar em nome de Jesus. Vamos orar? Amém. Vamos orar. Querido Deus, Pai de amor, nesse momento nós estamos reunidos, cada um em sua casa, mas é um momento que nós tiramos de intercessão pelos nossos filhos. E até pessoas que estão conosco, que os filhos já não estão na escola, já cresceram, já casaram, mas que estão aqui conosco orando e intercedendo também por todos os filhos. Nós damos graças pela igreja, por esta união, pelo Teu Espírito Santo estar entre nós nesse momento, nos unindo em oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo, pois nós acreditamos na autoridade do nome do Senhor, nós acreditamos no poder do Senhor e nós acreditamos na palavra do Senhor. Tudo que nós lemos aqui hoje é o que nós desejamos para os nossos filhos. Deus, em nome de Jesus, nesse novo ano escolar, nós queremos começar pedindo pelas amizades dos nossos filhos, pelo meio em que ele está, não só amigos da mesma idade, mas até influências de professores, de educadores, de influências que não vêm do Senhor, seja funcionários da escola, nesse meio onde eles estarão tanto tempo durante o dia. Deus, nós pedimos em nome de Jesus, protege a mente dos nossos filhos, que ninguém prenda a mente, que ninguém prenda o coração dos nossos filhos com falsa sabedoria, com ensinamento que não vem do Senhor, com influências, com pensamentos e ações que afastem os nossos filhos da verdade que é o Senhor, que afastem os nossos filhos dos ensinamentos de Cristo, dos ensinamentos do Senhor. Protege e guarda os nossos filhos em nome de Jesus, Pai, e que os nossos filhos possam ter autoridade, ter decisão ao dizer sim, ao dizer não. Que eles possam dizer não para as más influências e que eles possam dizer sim aos amigos que vão somar, que vão fazer eles crescerem, que vão ser boas amizades, que os nossos filhos não fiquem envergonhados ou que eles não pensem que serão rejeitados, mas que eles tenham a autoridade que vem do Senhor para escolher as amizades e até para dizer sim ou não para aquilo que é certo, para aquilo que é errado. Deus, ajuda que seja o Teu Santo Espírito a usar a boca dos nossos filhos, se eles estiverem sem coragem, se eles estiverem envergonhados, se eles estiverem com medo de não fazerem parte do grupo, de sofrerem algum tipo de bullying ou rejeição ou censura. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa preencher, que o Senhor possa tirar todo esse medo e encher o coração dos nossos filhos da verdade que é o Senhor, do amor do Senhor, da segurança que vem do Senhor, da paz que vem do Senhor.
Ajuda os nossos filhos nos relacionamentos que eles terão esse ano. Tanto os mais velhos, já os adolescentes e jovens que estamos a orar, como até os mais pequeninos, Deus. Agora protege a vida das nossas crianças que estão na escola, Deus, que também recebem influências de outras crianças, influências de professores e educadores que não honram e respeitam ao Senhor. Portanto, nós pedimos em nome de Jesus, protege as nossas crianças. E em especial, eu também peço, Deus, protege as nossas crianças contra qualquer abuso, contra qualquer ação que venha causar algum mal aos nossos filhos, de abusos sexuais, Deus. Eu peço em nome de Jesus, nós, Senhor, ouvimos esse ano casos, Deus, em escolas de crianças que foram abusadas, adolescentes. Nós pedimos em nome de Jesus, protege os nossos filhos, afasta das pessoas que tentam abusar, que tentam seduzir os nossos filhos, Deus. Guarda os nossos filhos em nome de Jesus, que tentam até enganar as nossas crianças. Não deixem as nossas crianças, não deixe, Senhor, elas serem enganadas. Proteja, Deus, as nossas crianças em nome de Jesus. Eu também peço, Senhor, pelos professores e educadores que estarão acompanhando os nossos filhos durante todo o ano, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa usá-los para abençoar os nossos filhos, que eles possam fazer o melhor pelos nossos filhos e que eles também, Deus, sejam abençoados, sejam respeitados, que eles possam trabalhar com prazer, fazendo o melhor para os nossos filhos e para todas as outras crianças e adolescentes e jovens, Deus, em nome de Jesus, Pai. Cuida e prepara, Senhor, o ambiente, Senhor, que os nossos filhos também possam respeitar os professores, as autoridades, as pessoas que eles estão se relacionando também, os mais velhos, Deus, em todo o ambiente escolar, que os nossos filhos possam também abençoar estas pessoas em nome de Jesus. Peço, Senhor, também inspirado pela leitura da palavra do Senhor que nós fizemos hoje, para que o Senhor proteja a mente dos nossos filhos e que o Senhor cuide do coração dos nossos filhos. Senhor, tira todo o desejo que eles têm de ambição que venha do mundo, de objetivos que são colocados como aqueles objetivos perfeitos e que o mundo faz com que os nossos filhos desejem. Que objetivos de riqueza, de fama, Senhor, que são tão artificiais, que são tão longe de tudo aquilo que o Senhor tem da verdadeira riqueza para os nossos filhos. Vai moldando o coração dos nossos filhos e ajuda-nos como pais também não influenciar os nossos filhos para desejar as coisas desse mundo, mas que os nossos filhos tenham o desejo e o objetivo de honrar o nome do Senhor na escola, na decisão, na escolha deles, nos objetivos que eles têm, Senhor, falando dos mais jovens e adolescentes, Deus, que já estão procurando algo, um rumo a tomar na vida, Deus, que seja um momento calmo, um momento de sabedoria, um momento em que os pais também, que nós como pais possamos ajudar os nossos filhos para ter objetivos, mas com propósitos certos, Deus, propósitos que honrem ao Senhor e que abençoem o próximo, porque nós como igreja, nós somos aqueles que abençoam a humanidade, que abençoam esse mundo, que levam o amor, que levam a paz, que levam a alegria a esse mundo através do Teu Santo Espírito. Como igreja, nós somos embaixadores de Cristo e os nossos filhos fazem parte da igreja do Senhor. Portanto, ajuda na mente dos nossos filhos a terem os objetivos certos, Deus. E também ajuda, Deus, que os nossos filhos possam aproveitar bem os estudos, Senhor, saberem organizar o tempo para os estudos, Deus, saberem se dedicar, Deus, como diz a palavra, que os nossos filhos se esforcem
força em Deus, para que eles alcancem a posição que o Senhor tem para os nossos filhos. Então ajuda na rotina, no dia a dia, Deus. Às vezes no cansaço que pode haver, não só dos nossos filhos, mas de nós, de toda a família, Deus. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus, Pai. E desde os mais pequenos, Deus, até os mais crescidos, eu peço a tua bênção, a tua proteção, que seja o Senhor a controlar tudo na mente dos nossos filhos, na aprendizagem, Deus, que eles possam realmente conseguir guardar na memória aquilo que é importante e aprenderem cada vez mais e serem inteligentes naquilo que fazem e desenvolverem, Senhor, e crescerem no conhecimento, Senhor, na compreensão das coisas, e que os nossos filhos, desde os mais pequenos até os mais crescidos, também tenham uma bênção completa, não só física, não só mental ou emocional, mas também espiritual, Deus, em nome de Jesus, que é esta oração que nós lemos, que nós fazemos para os nossos filhos. Que os nossos filhos transbordem de amor e que continuem a crescer em conhecimento e compreensão espiritual. Que possam ver com toda clareza a diferença entre o certo e o errado e que sejam intimamente puros, para que ninguém possa censurá-los. Em nome de Jesus, até a volta de Cristo. E que os nossos filhos possam estar sempre fazendo coisas boas, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus é bom, não é verdade? Glória a Deus. Como é bom nós orarmos, como é bom nós estarmos juntos intercedendo. E Deus ouviu a nossa oração. Amém? Foi muito bom esse tempo. Eu espero que agora vocês tenham um momento especial com os vossos filhos também, que os vossos filhos possam perceber que vocês estão sim se importando não só com a escola que eles irão estar, que eles estão, não só com o material, não só com a roupa, não só com a comida, mas também com a vida espiritual dos vossos filhos, né? Mostrem essa importância completa e que vocês estão ao lado para acompanhar, para abençoar, para orientar. Pais, que Deus abençoe vocês também na educação dos vossos filhos, nesse caminhar junto, nessa jornada escolar, não é mesmo? Nesse novo ano que se inicia, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, foi muito bom estar aqui. Vamos descansar no Senhor, que Ele cuida, né, dos nossos filhos, então nós podemos ficar tranquilos, porque os nossos filhos estão nas mãos do Senhor. Mas vamos continuar de joelhos por eles, não é? Vamos continuar orando, vamos continuar aconselhando, com sabedoria que vem do Senhor, e com certeza nosso Deus estará abençoando e protegendo os nossos filhos, amém? Deus vos abençoe. Foi muito bom estar aqui. Até o ano que vem no Mães que Oram, não é? A cada ano letivo a gente vai estar junto, orando pelos nossos filhos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Amém. Uma noite abençoada, Dona Irene. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Se Deus quiser, né, Patrícia? Amém. Glória a Deus. Onde é que tá o botão aqui para eu desligar? Acho que aqui. Já encontrei. Tchau, tchau, gente. Tchau.